Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o argumento antropológico, né? Qual que é esse argumento antropológico? O argumento antropológico, ele afirma que a consciência e a natureza moral do homem demanda um criador autoconsciente e moral. Esse barômetro interno não fornece informação alguma, e as informações nas quais o homem baseia o seu julgamento podem estar incorretas. Porém, ainda assim, a consciência diz-nos que devemos fazer o que é certo, independente das informações que possuímos, né? Robert Coover acredita que a moralidade foi plantada no coração dos homens por Deus. O sentido de dever pode ser fraco. 1 Coríntios 8:12, bom. E 1 Coríntios 3:16, contaminado. 1 Coríntios 8:7 diz, cauterizado. E 1 Timóteo 4:2 diz, forte ou puro. 1 Coríntios 8:7-9 diz, mas ele jamais está ausente. A única explicação acurada é que o grande ser moral que criou todos nós plantou esse sentimento moral em nós. Nenhuma outra explicação é adequada. Esta carta, presualmente recebida pelo Internal Revenue Service, destaca esse argumento de modo divertido. Diz assim, ó, prezados senhores, algum ano atrás, né, trapacei na minha declaração de imposto de renda ao omitir uma grande soma de dinheiro que eu havia recebido naquele ano. Como resultado disso, minha consciência tem me incomodado terrivelmente. Por favor, receba um cheque, né, em anexo como pagamento parcial da minha dívida. Vamos lá. Se a minha consciência continua a perturbar-me, enviarei o restante do dinheiro em uma data posterior. Embora esse 5 argumento filosófico seja válido de certa forma, devemos lembrar-nos de que a única forma aceitável de relacionarmos com Deus é pela fé, e tão somente pela fé. Olhamos lá em Hebreus 11, versículo 6, né, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né, que a fé é o plano fundamental, né, que sem fé é impossível. E no Hebreus 11, 6, portanto também, esse argumento, na verdade, aplicam-se mais aos crentes do que aos incrédulos, servindo para confirmar aquilo que já foi aceito pela fé. Quais são os argumentos bíblicos que provam a existência de Deus? Nenhum. A Bíblia simplesmente parte do pressuposto da existência de Deus, como observamos antes, Hebreus 11:6, Deus deseja que as pessoas acheguem-se a Ele pela fé. Esta verdade extraordinária é destacada em João 20:29, e 2 Coríntios 5:7 e 1 Pedro 1:8. Clackley Pinocchio descreve que o que esta pressuposições implícita significa sobre o nosso ponto de vista para as Escrituras. Então, a existência de Deus é uma verdade tanto histórica, Deus agiu na história, como existencial. Deus revela todas as pessoas, sua existência é evidente, tanto da maneira óbvia ou subjetiva. Ela é logicamente necessária, porque nossa pressuposição de ordem designe o racionalidade depende dela. Ela é moralmente necessária, porque não existe explicação alguma além dela para a forma moral. Ela é pessoalmente necessária, porque nem mesmo a
exaltão de todas as possibilidades matérias é capaz de satisfazer o coração. Além da história, a prova mais profunda da existência de Deus é a própria vida, né? Que Deus criou o homem à sua imagem. Já ninguém pode esquivar-se da explicação deste fato. A própria identidade humana busca-se em todas partes. Qual é a concepção verdadeira de Deus? Você sabe qual é a concepção verdadeira? A Escritura revela que é um só Deus, o qual existe eternamente em três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Distingue-os quanto às suas atividades, porém, indivisível na essência, e o que é tanto o Criador como o Redentor de todas as coisas. Quais são algumas das principais concepções falsas sobre Deus? O ateísmo. O ateísmo, ele quer provar que não há Deus. Isso é uma concepção falsa. E tem também que é o agnoteísmo. O que é agnoteísmo? Agnoteísmo, não podemos saber se existe um Deus. A palavra egnosticismo significa, literalmente, não há conhecimento. E o politeísmo? O que significa politeísmo? Politeísmo significa existe muitos deuses. E qual que é o patentismo? O patentismo, Deus é tudo e tudo é Deus. Observamos aqui sobre essas quatro colocações, observância, que existe muito pessoas que nós chamamos de ateus. Por que ateus? É ateísmo. Uma pessoa que acha que não existe Deus. É uma pessoa ateu. E a pessoa que é agnosticismo. Uma pessoa que não pode, não podemos saber se existe o Deus. Uma pessoa que tem dúvida. Ela não acha que não existe o Deus. Ela tem dúvida. A palavra agnoteísmo significa, literalmente, não há conhecimento. A pessoa não tem conhecimento de Deus, né? E o politeísmo? O que significa politeísmo? O politeísmo, existe muitos deuses. É uma tese que a pessoa, ela crê que existe muitos deuses. E o panteísmo? O panteísmo, Deus é tudo e tudo é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Uma pessoa que crê que tudo é Deus é tudo e tudo é Deus. Uma pessoa que crê que tudo é de Deus e tudo é Deus, né? Isso chama panteísmo. Então nós observamos aqui, nessa colocação onde nós colocamos sobre conhecer a Deus, nós estamos entendendo e compreendendo sobre a existência de Deus. Por que nós temos que conhecer a Deus? Porque nós temos que entender sobre Deus. Então nós estamos observando aqui e conhecendo sobre esse Deus, que o universo, não só a Bíblia, como no mundo, como os filósofos ou a ciência, que conseguiram provar a existência de Deus.